Olá, sejam bem-vindos, meus amigos do canal Luz Sextos, meus irmãos queridos. Shalom, Bait para todos vocês. E essa semana nós vamos falar sobre julgamento, né? É um assunto complicadinho, né? Daria para a gente falar aí muito tempo sobre isso, mas vamos falar de uma forma resumida, né? E vamos falar também com um exemplo bem simples, que como todos nós somos internautas, estamos na internet, vemos vídeos no YouTube, então vamos pegar esse exemplo que é bem marcante para esse momento, tá? Bom, qual é a forma, né, de ver as pessoas? Qual é a forma que a gente tem de ver o outro? Nós normalmente temos um critério, né, de olhar para o outro, ou seja, de julgar como o outro é, e aí como ele deveria ser, e aí você começa a divagar sobre determinadas situações, né, e que não vão levar você a lugar nenhum, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem, né, seus trabalhos esotéricos, enfim, e de várias outras formas. Estou falando esotérico porque essa é a minha linha, tá? Minha linha é espiritualista, tá? Mas tem outras variantes, né, dentro do YouTube ou de outros lugares que você assiste vídeos e vê assim, gente, mas essa pessoa é louca, esse cara é maluco, que não sei o que, ele não devia falar isso, ele devia fazer aquilo, que pensamento errado. Olha, quantidade de julgamento que a gente faz, né? E eu não estou falando isso para vocês e me colocando à margem da situação, não. Eu também já passei muito por isso, tá? E você precisa realmente se controlar nesse aspecto, né? A gente tem que se controlar nesse aspecto. Por quê? Porque nós lamentavelmente não estamos mais, né, na era de Moshe Rabbeinu. Ainda esperamos ter o nosso Messias aí para nos ajudar a nos fortalecer. Mas também não estamos mais na época de reis, na época de juízes. Então, nós não temos um julgador, um juiz que esteja diretamente ligado a Kadosh Baruch Hu. Então, não temos que julgar, não compete a nós julgar as pessoas, tá? Isso só compete a Deus. Simples assim. Aí você vai falar, poxa, Bianca, mas isso é uma coisa que é basicamente inerente. Não é assim que funciona. Nós nos acostumamos a apontar o dedo para o outro e dizer que ele está errado. O julgar do trabalho alheio, sabe? Eu faço melhor, né? E cada um tem que entender que dentro de si o pensamento cada um faz o que pode na medida do seu conhecimento, na medida da sua evolução. É assim que tem que ser, né? Não adianta você julgar as pessoas pelo simples fato de que você acha que está certo ou que está errado. Isso é uma coisa sua, é um pensamento seu. Não é o pensamento do outro. O outro também pode olhar para você e falar também que você também está errado e julgar você de forma errônea, porque as pessoas são exatamente aquilo, né? Elas são e fazem aquilo que elas conseguem ser. Elas dão aquilo que elas conseguem dar. Então, existe pessoas que têm níveis de entendimento muito altos e que conseguem dar entendimento e ensinamentos muito altos, muito elevados. Outras nem tanto, outras menos ainda. Então, gente, não vamos julgar isso, porque tudo depende da evolução da pessoa, tá? É a mesma coisa que eu falo para você agora, né? Qual é o valor, né, que você dá ao seu trabalho? Você valoriza o seu trabalho? Vamos colocar assim, você valoriza realmente o seu trabalho? As coisas que você faz? O seu desenvolvimento? Você realmente valoriza isso? Agora, tem gente que não valoriza o próprio trabalho e tem gente que super
valoriza o próprio trabalho. E por causa desse tipo de coisa, ela olha para o outro como se o trabalho dele não tivesse valor nenhum. Como se ele simplesmente fosse um zero à esquerda, um Zé Mané que resolveu pegar uma câmera e fazer um vídeo e falar sobre aquilo que ele conhece. Gente, hoje em dia, com essa nossa era de comunicação, com essa internet aí globalizando no nosso planeta, né, vamos entender que todos temos o direito de nos expressar. E quando você não gosta de determinada coisa, quando determinada coisa não cai bem para você, não precisa julgar. Não olhe para a pessoa com olhos julgadores e inquisidores. Simplesmente não veja mais. E aí, se alguém falar sobre algum amigo seu, falar, você viu um vídeo, tal, não sei o quê, e aí de repente você vê que o teu amigo gostou. Os gostos são diferentes, as pessoas pensam diferente, elas agem de forma diferente. Então, não qualifique, não quantifique o trabalho do outro. Se você vê um artesão fazendo um trabalho e ele cobra X, e aí você acha que aquele X é muito caro, e você precisa falar isso para ele, realmente tem necessidade de falar, mas isso está muito caro. Você não sabe o tempo que ele planejou fazer aquilo ali, você não sabe o tempo que ele utilizou para fazer aquilo ali, o amor, o carinho, a dedicação que ele colocou naquela peça. Então, tudo isso existe valor, tudo isso aí é valorizado e precisa ser valorizado. Por você não gostar, por você achar uma bugiganga, uma porcaria, e pô, o cara fez aquilo. Você não sabe como ele fez aquilo, você não sabe como a pessoa se dedicou, o quanto se dedicou para fazer aquilo ali. Tudo bem que tem gente que não se dedica em nada, faz de qualquer maneira, mas de qualquer forma é o trabalho daquela pessoa. Então você simplesmente pergunta o valor, você pensa para você, né? Para mim não dá. Tá caro, ou então eu não gostei tanto assim. Porque a partir do momento que você perguntou o preço, é porque te interessou. Então, se o preço está caro, ele pode estar caro para você, mas pode não estar caro para outra pessoa. Então, o julgamento sobre a vida das pessoas, sobre o trabalho das pessoas, sobre o comportamento das pessoas, não cabe a nós, cabe a Deus. Só Ele tem essa condição de julgar se a pessoa faz um trabalho honesto, correto, sincero, com amor, com dedicação, com carinho. Então, na hora, antes da gente julgar as pessoas, né, é bom que a gente olhe para dentro de nós mesmos. E vamos ver se o nosso julgamento cabe para nós, cabe dentro de nós, para os nossos atos, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras. Então, esse é o ponto crucial, esse é o ponto forte. Julgue a si próprio antes de apontar o dedo para o outro, né? Porque o outro ele não tem culpa das coisas que passam na sua cabeça. Ele não tem que agradar a gregos e troianos, assim como você também não tem. As pessoas não agradam a gregos e troianos. Não existe ninguém nesse mundo. E, por incrível que pareça, veja bem como são as coisas, até mesmo Deus não agrada a gregos e troianos. Por que nós, meros seres humanos, que estamos aqui em Malkuth para nos desenvolver, para aprender, para desenvolver a irmandade, a caridade, a bondade entre nós, né? Vamos agradar a gregos e troianos? Não, não vamos. Agrade aqueles que você puder. Seja o mais sincero que você puder, mas não ofenda as pessoas com a sua sinceridade. Determinadas coisas é melhor guardarmos para nós. E antes de julgarmos o outro, vamos julgar a nós mesmos. Pegue o seu julgamento, julgue a si mesmo e vê se isso vai ser bom. E se for bom, guarde para você e use isso como um alerta sempre na sua vida. Mas não faça isso com o outro. Dê conselhos quando for pedido. Sim, conselhos é bom. Quando é pedido.
porque também quando não é pedido, não é bom. É simples esse entendimento na vida de todos nós. E se a gente consegue fazer isso, eu acredito que 30% da nossa vida, vamos colocar assim bem baixo, 30% da nossa vida vai estar com o caminho andado. Né? É um pensamento simples, parece uma coisa simples quando a gente fala, mas quando a gente vai fazer é muito difícil. Então vamos fazer esse exercício conosco, antes de apontar o dedo para o outro, para julgar ele, ou para falar mal dele, porque as palavras mal faladas, malditas em relação a outra pessoa, pode arruinar a vida de uma pessoa. Essas energias negativas podem arruinar uma pessoa. É igual um travesseiro de penas. Quando você abre o travesseiro de penas e joga para cima aquilo, as penas se espalham. Aí eu falo para você, agora cate todas essas penas e coloque de volta no tecido. E você vai falar, não, Bianca, não tem condição, como é que eu vou pegar a pena que já voou? É a mesma coisa quando você fala mal de alguém. Você pode até pedir desculpa, mas o que foi dito não tem como retornar. E as coisas que entraram no ouvido de outras pessoas não tem como sair. Então tome cuidado sempre com o seu julgamento. Isso é muito importante para a vida, tá? Para todos nós, tá bom? Então, queridos, eu desejo uma semana aí, mais um restinho de semana, muito boa, muito agradável para todos nós. Que a Kadosh Baruch Hu nos proteja sempre com a sua luz divina. Beijo grande, mão na consciência, tá?